Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde, estamos entrando no ar com mais um programa Momento do Turismo no Vale, programa de número 129, estamos aqui nos estúdios da Rádio Integração FM, aqui nos altos da Bela Vista em Arroio do Meio, e estamos muito bem acompanhados. O Alício de Assunção está aqui com a gente, obrigada por estar aqui conosco, compartilhar das suas histórias, do seu conhecimento, e também vamos, aquilo que a gente sempre diz, o Alício é um grande incentivador do turismo aqui no nosso Vale. Quero te agradecer por realmente acreditar nesse setor tão importante, por ser um pioneiro no setor do turismo aqui no Vale do Taquari. Fiquem conosco, vamos estar juntos até às 13 horas, no YouTube e também no Facebook. E o tema do nosso programa de hoje, novos atrativos turísticos na região, Caminhos de Lourdes e Caminhos do Turismo. Esse programa tem o apoio da Nidecor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché e também do Sicredi Região dos Vales. Para iniciar o nosso programa, Alício, a gente hoje vai falar muito sobre caminhadas, sobre passeios, sobre rotas, e acreditamos que esse também seja um setor que está crescendo muito aqui no nosso vale, eu sempre gosto de repetir isso, que o Vale do Taquari é o Vale do Acolhimento, e a gente sabe o quanto um bom passeio, uma boa caminhada tem tudo a ver com o turismo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por estar novamente aqui conosco. Muito bem, olá Marlise, Alan também, já agradecendo a vocês aqui da Rádio Integração pela oportunidade, e eu me sinto em casa, quando eu venho a Arroio do Meio. Então, muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar, contigo, com os ouvintes aqui. Então, eu acho que um pouco do que a gente sabe, do que a gente se envolve na questão do turismo aqui do Vale do Taquari. Certamente, Então, acho que nós vamos começar falando, Alício, de um dos grandes projetos, que eu acredito que seja um projeto pioneiro de turismo aqui no Vale do Taquari, que é o projeto, que é o Passeios da Colônia. Eu volta e meia me confundo, eu falo em Caminhos da Colônia, mas é Passeios da Colônia, é isso? Acertei? Acertou. E se tu falasse há 14 anos atrás, quando foi criado o Passeios da Colônia, era Caminhos da Colônia inicialmente, Depois, como já existia no estado um projeto na época que era semelhante ao nome, a gente resolveu mudar para Passeios e ficou a marca, e hoje o Passeios da Colônia se transformou numa empresa, numa agência, Estamos chegando agora em outubro a 14 anos de existência, com a caminhada 257, que vai acontecer em outubro. Olha aí, 14 anos. 14 anos. E olha, eu acho que isso é bem importante destacar, porque todos os projetos que são iniciados, especialmente no turismo, que ele ainda é um setor que no nosso vale, ele tem muito ainda a crescer, E são poucos os que têm dentro aí dessa história tantos anos aí já de estrada, de caminhada, de empreendedorismo, Mas assim, Alício, a gente vai querer falar muito sobre isso, queremos saber de números, queremos saber de dados, queremos saber por onde esse projeto já andou, mas nos fale um pouquinho assim de qual é o propósito desse projeto. O propósito, claro, a gente é caminhar, Caminhar e conhecer as localidades, principalmente aqui no Vale do Taquari, no interior, Proporcionar que as pessoas possam conhecer localidades e ter vivências, Tanto na cultura, gastronomia, na questão de se integrar com as pessoas do interior, é caminhar, mas ter vivências e experiências, Esse é o propósito. A gente começou com caminhadas, mas não imaginávamos que além de caminhar, a gente teria outros propósitos, então, E hoje se ampliou tanto que eu sempre digo assim, o Passeio da Colônia proporciona caminhadas, uma caminhada é um detalhe, Porque nós temos a gastronomia, a valorização das comunidades, a gente eleva a autoestima das comunidades, estimula as pequenas comunidades a olharem para si e ver o quanto elas são importantes na questão do turismo. E para o caminhante, que tem essa possibilidade, então, de ter essa vivência e de conhecer aqui o nosso interior, que é tão belo, é tão rico, em cultura, é rico em história,
Se tem muito a apresentar, a questão do acolhimento, como tu falou também, nós somos uma região aqui acolhedora, que recebe bem a todos. Então são várias coisas, né, que se somam, né, se juntam, se complementam e acabam então formando aí o Passeios na Colônia. Por isso que eu sempre digo, passear na colônia não é só caminhar, né, é caminhar e ter diversas vivências e experiências. Eu até queria compartilhar isso porque quando a gente fala de caminhadas, né, eu tenho uma memória de quando a gente ia para a escola, né, eu não vou dizer há quanto tempo atrás, né, Sim. mas assim, se caminhava muito. Né? Eram longas distâncias e justamente com esse objetivo de ir para a escola, de ir para a igreja e até para ir para os bailes, para as reuniões dançantes, a gente fazia o caminho a pé. Né? Até em função de uma necessidade de não se ter, naquela época, muita alternativa de transporte, né? E assim, era penoso, né? A gente confessa que era penoso, porque daqui a pouco tu também não tinha um calçado adequado, né? E hoje a gente percebe que existe toda uma perspectiva diferente com relação às caminhadas. Né? Não é simplesmente, como você diz, uma caminhada, né? Existe todo um propósito que conecta as pessoas e reconecta as pessoas, né? Na própria vestimenta, como tu falou, hoje existem até lojas especializadas, né, que te fornecem um tênis adequado para caminhar, uma roupa adequada, um boné, um chapéu, enfim, tu tem toda digamos assim, uma vestimenta apropriada para caminhada. Então, hoje tu caminha, mas com mais conforto, né? E hoje, eu sempre digo assim, tu tem que caminhar por prazer, não para sofrer. Tá? Se tu vai caminhar no sol ou no frio, tu tem que ver o momento certo de tu fazer a caminhada. Inclusive, o Passeios da Colônia cuida muito disso também, que quando tu chega no final da caminhada, tu pode ter algum cansaço físico, tá? Mas não de sofrimento, né? De prazer por ter caminhado. Não, e nesses 14 anos, 200 e... quantas 57 vai ter 256 agora em setembro, 257 em outubro. Então eu imagino o quanto nesse período muitos dos seus caminhantes estão contigo talvez desde o começo, né, são assíduos, né, e o quanto também se deve ter aí belas histórias para contar. Né? E também, claro, pensar em todo esse roteiro que já foi feito, né? E acho que isso também é importante a gente poder contar um pouquinho, compartilhar com quem nos acompanha, né? Tu cria com o caminhante, tu cria um relacionamento, assim, sabe, uma afetividade que é impressionante. A cada caminhada a gente abre uma nova inscrição, sabe? Então, né? Temos aí agora nesses 14 anos chegando quase a 30 mil caminhantes, né? Muitos continuam, outros vieram e não vêm mais, enfim, há uma rotatividade também, cerca de 50%, mas tem pessoas que hoje se sentem compromissadas com a gente, assim, que é incrível, a gente abre uma inscrição de uma nova caminhada e a pessoa se inscreve, mas quem veio na anterior ou veio em anteriores, ele acaba entrando em contato contigo, avisando que ele não pode ir, tá? E eu acho muito bacana isso, e isso é uma coisa assim que emociona a gente, porque ele não tem obrigação nenhuma com a gente, compromisso nenhum, tá? E simplesmente ele precisa se inscrever numa próxima caminhada. Mas muitas pessoas acabam entrando em contato com a gente pedindo desculpa por não ir na próxima caminhada, sabe? Então tu acaba criando uma relação assim fantástica. É uma empatia, né? Exato. E também assim uma conexão, né? Porque como a gente vinha falando no início, existe todo esse propósito, né? E no momento em que as pessoas entendem qual é o propósito dessa caminhada, elas fazem questão de... É quase um estilo de vida, a gente poderia dizer, né? Para muitas pessoas é estilo de vida, com certeza. Inclusive, por confiarem também no trabalho, porque a organização da caminhada, assim, Marlise, não é somente tu levar a pessoa para caminhar naquele dia. Ela começa um mês, quando é caminhada de 3 dias, 2, 3 meses antes, né? A gente acaba indo, é uma empresa familiar, eu, a Marla, o Rodrigo e a Daisy, a gente acaba indo nesses locais, combinando a questão do café, do almoço, fazendo o trajeto, às vezes mais que uma vez, para ter a certeza que no dia tu vai chegar lá e vai dar tudo certo, tudo funcionando. Porque tu tem que também, assim, transmitir credibilidade para os teus fornecedores, que é a comunidade que vai fazer o café, que é outra comunidade que vai fornecer o almoço, tá? Que também os lugares que tu vai passar, normalmente, tu conversa com algumas pessoas da comunidade para avisar, tal dia vai passar uma turma caminhando aqui, ó.
Então é impressionante o que tu consegue movimentar disso tudo, tá? E graças a Deus hoje deu tudo certo. A gente está sempre também assim, se renovando, adaptando, mudando alguma coisa para melhor, mas uma organização que começa muito tempo antes, tá? Para entregar um produto bem bacana naquele dia. E até assim, Alice, você falava, hoje você já tem uma experiência, já tem proposta de caminhadas de 3 a 4 dias, Sim. Mas o início não foi sempre assim, né? Acho que é importante até você detalhar um pouco isso, assim. Digamos, a primeira caminhada, as primeiras 10 caminhadas, quando surgiu a ideia de a gente pode ampliar, podemos ter um período maior, porque também a gente precisa buscar os parceiros e, como você mesmo diz, fazer os ajustes para que tudo esteja muito redondinho, para que seja muito alinhado, né? Exatamente. Para você ter ideia, as primeiras caminhadas no primeiro ano não tinha nem café nem almoço, era simplesmente caminhar. A partir da necessidade que a gente percebeu nas pessoas pedindo, podia ter um café da manhã, quem sabe ter um almoço, a gente foi incrementando. No início também, as pessoas iam de carro até o interior de Marques de Souza, lá em Tamanduá, onde começaram as caminhadas, iam de carro até lá, e de lá partiam os ônibus. E muitas vezes os ônibus saíam de lá e voltavam até quase perto de Lajeado, Arroio do Meio. Até que um dia a gente percebeu, mas por que não sair de Lajeado, então, de ônibus? Olha, e vamos deixar esses carros aqui em Lajeado. E a partir do segundo ano, então, né, se estabeleceu isso, e foi, eu acho que a melhor atitude, enfim, em questão de logística, tudo. Tanto que muitas pessoas, assim, não só da região, de fora da região, acabam vindo hoje aqui para o Vale do Taquari, se a caminhada domingo, eles estão vindo sábado, ficando em hotéis no sábado. Algumas pessoas já vêm na sexta-feira, circulam aqui pela região e vão caminhar com a gente no domingo. Então a gente também acabou proporcionando que as pessoas viessem um dia ou 2 dias antes e fazendo outros roteiros aqui na região. Então as coisas vão mudando, e aí, de repente, se vê a necessidade, a pedido também de caminhantes, de caminhadas de não só de 6 quilômetros, como era no início, de 10, de 12, de 50, de 120, onde a gente chegou. Então, 120 quilômetros? 120 quilômetros, em 4 dias, e daqui a pouco nós vamos chegar lá nos Caminhos de Lourdes, tá? Caminhos de Lourdes, em torno de 250 quilômetros em 10 dias. Não, olha que proposta mais ousada. Sim. Eu aqui, não sei, Alain, mas eu já estou até imaginando, né? Olha o preparo. Tu já cansou só de ouvir. Não vou dizer que eu cansei, mas eu fico imaginando o preparo que a pessoa precisa ter. Não só o preparo físico, mas um preparo mental, psicológico também. Porque isso envolve também uma entrega. E nesses tempos, vamos dizer assim, agitados que a gente vive, em algum momento, até a gente pode depois compartilhar isso um pouco mais, mas daqui a pouco, dependendo do ritmo que essa pessoa tem, vai ter um momento em que ela vai estar caminhando meio que sozinha, ou com 2 ou 3 pessoas, porque cada uma... Vai no seu ritmo, cara. Vai no seu ritmo, né? Então, uns que vão mais na frente, outros que gostam mais de contemplar. É claro que você também tem aí um propósito, se são tantos quilômetros por dia, tantos quilômetros de manhã, aí se tem um almoço, tem um lanche da tarde, enfim. Então, tudo isso também é toda uma logística que precisa se ter, né? E cada pessoa, como tu falou, né? Cada pessoa vai ter o seu propósito. Eu cito o exemplo aqui, de uma roemeense, que é a Clary Thomas. Se não me engano, ela tem 72 anos. Eu imaginei que mais de 70. Ela prefere fazer as caminhadas de 3 ou 4 dias. E ela nunca utiliza o carro de apoio. Tá? E, então, a dona Clary, um abraço aí para você. Ela já está se aprontando para setembro agora fazer uma de 3 dias conosco novamente. Então, assim, é um exemplo aí pela idade, tá? E pela persistência dela e pela vontade de caminhar. Então, cada um no seu ritmo. Pessoas às vezes caminham em grupo, outras caminham sozinha. Tem pessoas que às vezes tiram o calçado para caminhar, para ter o contato com a terra. Então cada um com o seu propósito, cada um com o seu jeito, mas todos amparados então, né, por toda essa estrutura aí que o Passeios da Colônia oferece. Não, e nesse caminhar, Alício, o propósito são estradas gerais que vocês caminham, ou tem trilhas, enfim? Não, estradas onde passa o carro de apoio, onde passa o ônibus, o micro-ônibus, né? Porque se acontecer qualquer coisa, nós temos ali o socorro imediato. Apesar de haver o seguro, aquela coisa toda, né, individual, certo. Mas claro, nós temos que ter ali um atendimento imediato. Então, a gente não faz trilha, às vezes até faz alguma coisa de 100, 200 metros, mas a preferência é a estrada de chão,
só que está cada vez mais difícil conseguir estrada de chão hoje, né? São poucos municípios que ainda têm estrada no interior que não é asfaltada. Olha, um grande desafio também para o passeio. Mas, colônia, assim, né? a gente entende também que sem o asfalto no interior, as comunidades não vão desenvolver. Então, assim, a gente tem que se adaptar a essa mudança, tá? E caminhar na estrada, que é pouco movimento, mesmo asfaltada, mas também independente, então, se é pavimentada ou não. Nessas caminhadas, você costuma fazer o trajeto todo também? Também. A pé? A pé também. Agora, depois que eu passei por procedimento cirúrgico, esses tempos, algumas eu fiz assim pela metade. A gente entende o turístico ali, né? Quase. Sim, mas sigo junto também. Porque esses dias agora, eu acho que foi a última caminhada, eu vi umas mesmo em períodos assim de chuva, a caminhada sai. Nós tivemos agora, foi no dia 3 né, de agosto em Progresso, onde nós tínhamos 30 inscrições e o sábado foi beleza o tempo. Previsão de chuva, 13 milímetros para o domingo, 13 milímetros para o caminhante e garoa. Tudo bem. Só que a gente sempre evitou caminhar assim, ó, com raios, chuvas e trovões. Tá? Esse respeito, eu acho que é importante ter também. Tem que ter esse cuidado. Porém, né, a chuva começou de madrugada, algumas pessoas de outros municípios já estavam em Lajeado e vamos lá, porque nós já tínhamos o café da manhã combinado e o almoço, tá? No sábado de noite, então não tinha como voltar atrás. Aí tu fica naquela assim, vou ou não vou? Se chover muito, vamos pro ônibus, tá? A gente faz a caminhada de ônibus, então, né, no trajeto. Só que quando a gente começou a caminhar pela manhã, tinha uma garoa, lá em Morro Azul, interior de Progresso. E aí desandou o tempo no meio da caminhada. Duas coisas. E aí, o que fazer nesse momento? O que fazer? O ônibus seguindo junto, o pessoal resolveu caminhar igual, de sombrinha, de guarda-chuva, se molhando, mas todo mundo foi de capa de chuva também, calçado extra, enfim. O pessoal caminhou todo aquele trecho, alguns momentos que a gente viu que estava um pouquinho mais perigoso, a gente parou, se abrigou, mas, e assim, ó, e o mais importante, eram 30 inscrições e os 30 participaram. Então, assim, ó, ninguém deixou de ir. Então, o pessoal vai. E é claro, daí teve o café numa comunidade, o almoço lá no CTG em Progresso, que complementando então a caminhada, né, visita também a igreja lá, enfim, que acabou também como atrativo nessa caminhada, mas foi uma caminhada assim, ó, diferente pela primeira vez de caminhar com uma chuva que não foi só garoa, foi chuva forte em alguns momentos. E aí também, Alice, em dado momento, a gente também vai se perguntando, né, são sempre desafios, são propósitos, né? E a forma como vocês da organização e quem se inscreve reage. Então isso também muitas vezes é desafiador, mas isso também nos coloca nessa situação de uma escolha, de uma decisão, né? Eu estou aqui, eu vim para participar e eu vou me superar. Pode também ser um desafio para a pessoa. Exato, né? As pessoas comparam muito com a questão da caminhada com a vida, né? Tu tem períodos bons, períodos ruins, tu tem a estrada com pedras, ou tu tem a estrada asfaltada, sabe? Então é a vida que se reproduz naquele dia ali, ó. E muitas pessoas comparam isso e encaram então como desafio ou como uma própria vivência, né? De talvez numa manhã tu acaba comparando com uma vida assim, tudo que tu passa na tua vida, né? Entre períodos bons e ruins, tu acaba traduzindo, lendo e reproduzindo numa caminhada. Não, e ao mesmo tempo pensar que tem toda essa estrutura de apoio, né? A gente não caminha... Tu não está desamparado. Não está desamparado, não se está sozinho. Sim. Então, quem consegue fazer essa leitura, segue bem, segue tranquilo, né? E assim, Alice, dentro desse projeto, dessas caminhadas, 200 e lá vai, assim, que história você gostaria de compartilhar conosco? Teria alguma história, ou uma ou duas, que você gostaria de compartilhar, que foram especiais, que foram diferenciados? Porque eu me recordo também que numa outra oportunidade você falava assim vamos dizer, dessas iniciativas de plantar árvores, de incentivar inclusive as comunidades, melhorando a sua autoestima, talvez alguma coisa nesse sentido. Temos vários exemplos assim, ó. Primeiro plantamos já 3.800 árvores, né, nesse período. Agora a gente pretende esse ano fechar 4.000, até em função das enchentes e das cheias, a gente deu uma parada ali para não simplesmente plantar árvores no lugar que de repente o rio vai levar novamente, né? Então a gente tem esse cuidado. E tem vários exemplos assim de comunidades no interior, uma comunidade onde nós passamos, interior de Fontoura Xavier, o pessoal não tinha ginásio de esportes lá, tinha um salão lá assim, ruindo, onde fizeram o almoço.
E a gente fez uma boa repercussão, foi para a mídia também aquela caminhada e a questão do acolhimento e da conversa, enfim, com eles, e deles poder conversar com pessoas de longe também. Na semana seguinte eles fizeram uma reunião, pegaram aquela ideia ali de as pessoas pegarem então, né, fotografias, enfim, os registros das pessoas chegando naquele dia ali na comunidade, foram na prefeitura, encaminharam, a partir daquele momento se encaminhou um projeto do ginásio de esportes, dali um ano eles conseguiram o ginásio de esportes. E aquilo ali, depois até fui convidado, infelizmente não pude ir, mas o presidente da comunidade me disse que aquilo ali despertou neles aquela questão assim, ó, que eles existem, tá? Que eles não são uma comunidade simplesmente que estão lá longe de tudo, que eles não poderiam ir atrás de alguma coisa. E eles foram e conseguiram. Alguns lugares também surgiram agroindústrias depois que a gente passou, o pessoal se empolgou. Interior de Canudos do Vale, a gente fez uma caminhada, onde foi o almoço também a comunidade do interior. O prefeito naquela época juntou também os registros da caminhada, aquela coisa em relação ao turismo, levou a Brasília dentro de um projeto maior e conseguiram um asfalto ali para cada comunidade. Então, estou citando 2 exemplos, mas são vários exemplos também de comunidades assim que acabam elevando a autoestima e eles se sentem importante. E o tão bacana, assim, Marlise, é que, vou dar um exemplo agora recente desse do dia 3 lá em Progresso. A gente foi numa comunidade, são poucos moradores, Morro Azul, tá? Morro Azul, o próprio nome já diz, né? No topo do morro, a estrada bem complicada para chegar lá, mas as pessoas oferecendo assim, ó, aquele café bem caseiro, bem colonial, que é do jeito que eles sabem fazer, eles se sentiram assim, muito importante naquele dia. Tá? Mas veja, olha, isso mexe com as pessoas, a mobilização também. E mexe com as pessoas, sabe? E isso para nós, assim, ó, e não é eu que falo. Se tu pegar qualquer caminhante e conversar com eles, ele vai te dizer a mesma coisa. A pessoa se sentindo valorizada, tá? Em fornecer ali uma batata assada, tá? Em fornecer uma polenta frita, tá? Ou algo que é só deles ali, que eles fazem, e eles poder oferecer uma comida tão simples, tá? Para pessoas aqui que a maioria já nem sabe quem quer dizer, eles não têm nem ideia quem são essas pessoas, de onde vêm. Mas a felicidade deles em poder oferecer, receber na comunidade deles, receber essas pessoas e poder compartilhar a vivência deles diária, isso não tem preço. Eu acho que quando a gente fala de turismo, a gente fala muito disso, né, Alício? A gente fala da autoestima das comunidades, fala dessa mobilização, e eu acredito que o turismo, ele talvez seja aquela virada de chave, né, que a gente acredita que também nas comunidades mais interioranas isso possa ser uma forma também de melhorar, inclusive economicamente, a estrutura das famílias, das comunidades, gerar renda, gerar melhores condições de vida para as pessoas. Exato, né? E a gente está falando aqui de caminhada, Marlise, tá? Eu digo, eu falo do que eu conheço, tá? Mas a pessoa pode ir de moto, a cavalo, a pé, de carro, sabe? Então assim, ó, são várias maneiras de chegar nessas comunidades e dessas comunidades verem no turismo uma forma de incremento da economia. E aí entra principalmente o poder público, né? De incentivar, de apoiar, tá? De qualificar essas pessoas para que possa atrair turistas, visitantes que seja, né? Mas tem que ter essa parceria aí, iniciativa privada, poder público, né? E as comunidades para as coisas funcionarem muito bem. Não, eu até fico pensando, né? Eu vou até fazer essa pergunta. Eu imagino que para alguns, né, dos simpatizantes, enfim, quando você lança a ideia da caminhada, eles já estão a postos. Já. Né? E provavelmente, quanto mais interioriano for a caminhada, certamente a adesão acaba sendo maior também, ou não? Sim. Quanto mais diferente for o lugar, e aqui na região nós temos exemplos assim, ó, e nós somos uma região que é vales e montanhas, né? Temos aqui em Arroio do Meio o roteiro entre vales e arroios, tá? Principalmente porque vem de fora, a região aqui é fantástica em termos de belezas naturais, sabe? Não tem igual no Rio Grande do Sul, não tem. Isso, e não é ser bairrista, tá? Olha, ainda bem que o Alice está falando isso aqui para nós, né? Para a gente poder divulgar isso para quem nos acompanha também. Não tem igual. Então, eu digo, cada região, o Pampa tem a sua beleza, o Planalto tem a sua beleza, a Serra Gaúcha tem a sua beleza, e nós temos a nossa aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, entre vales e arroios, né, várzeas, enfim, nós temos uma região aqui fantástica, tá? E tá mais do que na hora de a gente oferecer isso e se vender. Já emendando um pouco dos assuntos, Marlise, nós há 1 ano atrás, 2 anos talvez, a gente tinha uma projeção
que no futuro viriam aqui tantos turistas, né, mensalmente, enfim, anualmente, aqui na região, né? Anualmente, e que a gente devia estar preparado. Hoje, em função do Cristo Protetor, os turistas estão aí final de semana, 5 mil pessoas que passam aqui pelo Arroio do Meio, tá? E a gente tá aqui de braço cruzado olhando, tá? E nós não estamos aproveitando Deixando direito, eles passar, né? deixando eles passar. Então, Olha assim, aí. nós não precisamos mais chamar turistas. Eles estão aqui. Mas nós temos que ter algo para oferecer para eles, para que não sejam só visitantes de um dia, né? Que sejam turistas que ficam 2, 3 dias. Cabe a quem isso aí? A comunidade, aos empreendedores, ao poder público, tá? O turista está aqui. Nós temos agora que cativá-los. A gente sempre diz, né, que o turismo ele é uma realidade, ele não é apenas uma aposta. Ele de fato já existe, já é uma realidade. E a gente tem visto, assim, turistas, visitantes, enfim, também, de toda a região do nosso estado. E de fora do nosso estado. E aí, talvez, Alício, a gente tenha que pensar, e talvez uma pergunta que a gente possa também conduzir, o que nos falta aqui no Vale, na tua avaliação? Porque, assim, nós temos muitos empreendimentos do setor do turismo rural, né? Nós temos pousadas, nós temos gastronomia muito farta, nós temos as belezas naturais indescritíveis, né? E estamos recebendo também muitos visitantes, enfim, como você dizia, que passam o dia aqui na região, mas nós precisamos segurá-los. O que nos falta? Essa visão de turismo, né? Porque até então, né? E nós somos uma região economicamente muito forte, muito boa, apesar de tudo que aconteceu aqui, ó, a gente está conseguindo dar a volta, tá? E a gente está muito vivo. Mas o nosso foco até então, né? O turismo das próprias secretarias de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, tá? Começa por aí. A gente tinha o turismo lá como uma última opção. Hoje já não é mais. E falta essa visão também, a visão de empreendedor, visão de comunidade, a visão do próprio poder público, de ver no turismo uma alternativa até frente a uma possível crise que possa acontecer um dia de algum setor da economia, nós teremos ali o turismo como suporte. Então, assim, ó, às vezes são pequenos detalhes, vou te dar um exemplo aqui, ó. Nós temos pessoas, por exemplo, vêm para o Cristo final de semana, tá? Aí ao meio-dia eles querem almoçar. Aí tem uma festa aqui na comunidade, da linha 32, por exemplo, tá? Mas eles não sabem que existe linha 32 e não sabem que tem festa lá. E lá tem um almoço. E eu já tive, para mim já aconteceu isso no Passeio da Colônia. Pessoas que vieram aqui para a região, a caminhada foi no sábado, ficaram no domingo em Lajeado, e agora o que vamos fazer? Começaram a pesquisar. Tinha uma festa na comunidade lá da linha Vinc, lá no interior de Estrela. Foram para lá, sem conhecer ninguém. Então, isso eu estou dando um exemplo aqui, ó, que para algumas pessoas pode até parecer bobagem, mas não é, tá? Nós temos que divulgar mais nossos produtos, nossas festas, nossos almoços comunitários de domingo, tá? Que são inúmeros, né? Que são inúmeros, e são tão bons, para que as pessoas que estejam circulando aqui saibam, ó, eu posso ir lá almoçar na Forqueta, na linha 32, estou citando exemplo aqui, ó, tá? Então, o produto está pronto, tá? Só que nós temos que se antenar para vender isso, e é para ontem, né? Não é para amanhã. E isso tem que chegar nas pessoas, tem que chegar nos meios de divulgação, tá? Para as pessoas que estão circulando aqui no domingo saber que pode, e é tão bom, e esse pessoal que eu te falei que foi da Estrela, eles sentiram assim, ó, eles foram tão bem acolhidos, e eles sentiram tão bem por poder ter uma vivência, então, numa festa comunitária. Uma imersão, né? Uma imersão, Eu sempre digo, uma imersão naquilo que é também o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, porque nada disso foi especialmente preparado para aquelas pessoas. Os eventos estão aí. Eu cito como exemplo assim, ó, claro que é bom almoçar no restaurante, mas muitas das pessoas almoçam todos os dias em restaurantes, tá? Então, talvez naquele domingo eles gostariam de comer um churrasco, uma galinhada, lá numa picada, numa linha, lá, enfim, mas eles não sabem disso. Então, isso também é algo assim, ó, que o produto está pronto, só que a gente tem que saber divulgar isso aí, ó, tá? E isso é para ontem, tá? Sabe que volta e meia eu me pergunto, né? Se alguém me perguntar, aqui em Arroio do Meio, qual é o lugar ou aonde eu consigo comer a melhor galinhada? Eu confesso que eu tenho dificuldade em responder isso. Então, acho que nós temos todos esses produtos, nós temos todas essas oportunidades, mas isso ainda não está, talvez, embalado, como a gente fala, né? Quando a gente fala de produto turístico,
e está ainda muito no nosso, digamos assim, nosso imaginário, mas não está realmente divulgado e a gente não consegue oferecer isso como um produto turístico. E uma coisa que está funcionando muito bem, os filós, tá? Eu acompanhei agora nos últimos dias, só não pude vir aqui a Arroio do Meio, mas foi uns filó em Arroio do Meio, Bela Vista do Fão, Coqueiro Baixo também esses dias. Doutor Ricardo, Doutor Ricardo, é assim, ó, 1.000 pessoas para cima, tá? E quando tu vai lá e tu começa a ver as pessoas, vou dar um exemplo aqui, de Coqueiro Baixo. Coqueiro Baixo tem 1.200 habitantes. Tinha 2.200 pessoas no filó e 700 não conseguiram entrar. Então assim, ó, não. 80% das pessoas de fora do município, tá? Que tem o hábito de uma vez por ano saber que tem o filó lá em Coqueiro Baixo e vem para lá. Então é isso, e isso pega como exemplo, tá, de como nossas comunidades, os nossos eventos aqui, ó, pode atrair muito mais pessoas, tá? Em função de uma divulgação e do que oferece, da gastronomia, da recepção, daquela coisa toda, sabe? Não, isso faz muita diferença, né? Porque as pessoas buscam isso, elas procuram isso. E a nossa região tem tudo isso para oferecer. E até o que nos chama a atenção, né, Alice, a nossa região, o Vale do Taquari, tudo é muito perto. Então, num final de semana ou em 2, 3 dias, se pode frequentar, se pode circular em praticamente todo o vale. Então se pode conhecer, se pode ter todas essas experiências, né? E o turista também gosta disso, né? De poder circular ali pela região baixa, região alta do vale e ter essas experiências culturais que também agregam muito ao turismo. Exatamente, então, é o que eu sempre digo, aqui na região são 38 municípios, 37, algo assim, que tu... Em 5, 10 minutos, tu passa em 4 municípios, sabe? E isso não tem outra região que tem o que nós temos aqui. Então tu sai, eu vou dar um exemplo, tu sai de Taquari, região açoriana, passa Arroio do Meio aqui, região alemã, aí tu chega em Encantado, região italiana, então tu tem 3 culturas aqui em menos de 50 quilômetros, sabe, de distância. Tu consegue fazer num dia tranquilamente, ter toda essa vivência. E isso também, assim, ó, é uma característica nossa que a gente tem que começar a vender. Olha, o Alício está aqui como praticamente também como é que a gente diz, um consultor, né, de dicas, justamente assim para quem quer empreender, né, para quem busca alternativas. É a nossa vivência diária e assim, ó, tá acontecendo já, né, as pessoas estão aqui, então assim, ó, cabe a cada empreendedor, enfim, cada um que tem interesse e de entrar nessa e aproveitar o momento, porque assim, é um caminho sem volta, tá? É o que eu sempre digo, o Cristo está ali, estou falando de um monumento, tá? O Cristo está ali e não tem volta. São milhões que foram investidos ali. Então ali não vai ter volta. Então nós temos que aproveitar essa onda. Quem sabe que em Arroio do Meio nós vamos ter ainda o Parque do Gaúcho, vamos ter em sério, vai ter lá a estátua de São José, estou chutando aqui, chutando não, falando o que eu sei. Nós temos aí também... Acho que em Mussum também. Mussum vai ser o Rosário agora também, que é o mesmo pessoal do Cristo. Em Roca Salles a Arca de Noé. Tá? E assim, existem às vezes muitas críticas, né? Mas assim, ó, são atrativos. São atrativos. Se é um empreendedor, não é dinheiro público, tá? Que bom que tem um empreendedor que tem o dinheiro para investir. Então vamos aproveitar isso aí, ó, para que a gente não fique dependendo só na economia, só de um setor, que se der uma crise, então nós temos outras saídas. Essa diversificação da economia, eu acho que isso é muito importante, né? E o nosso Vale, ele tem essa característica também do empreendedorismo e das diferentes oportunidades. E gera emprego, a geração de emprego, apesar de toda a falta de mão de obra, tá? Isso já está gerando muito emprego, tanto que já está faltando mão de obra. Mas cada vez mais vai gerar mais empregos e vai só fortalecer a economia. Mas uma questão também, Alice, que eu acho que é importante a gente destacar, que nós no nosso Vale precisamos também de dados, a gente precisa de informações. E se hoje alguém nos perguntar aqui em Arroio do Meio, quantas pessoas hoje dependem ou atuam diretamente no setor do turismo, eu não tenho resposta. O que representa o setor do turismo de retorno de impostos para o município ou para a região? Então isso também é um dado, é uma informação importante, porque isso também atrai investidores, né? Faz com que a nossa região tenha uma referência também de economia também na área do turismo. Né? Exato, e quando se fala em turismo, né, a gente tem que lembrar assim, ó, o posto de gasolina agora que está abrindo domingo, tá? Antes não abria, eu não sei aqui é Arroio do Meio, mas Encantado, 5 da manhã os postos estão abertos.
estão abertos. Antes não abriam. O pessoal abriam. está começando a se dar conta disso, As empresas de ônibus. Eu sei que aqui em Arroio do Meio tem diversas empresas de ônibus que fazem transporte de turismo final de semana. Tá? Também tem mais movimento agora. São vários setores dentro de um setor maior que acaba gerando mais movimento e mais dinheiro, que muitas vezes as pessoas pensam, o turismo, a pessoa vem aqui, passar aqui, talvez fazer uma refeição, não, mas ele vai abastecer, ele vai comprar uma lembrança, tá? Ele vai daqui a pouco precisa de uma farmácia também, né? Tudo... Precisa de uma loja de confecção, né? Então existe toda realmente essa cadeia produtiva envolvida. Tem outro exemplo que eu lembrei agora de caminhantes que vieram a Santa Clara do Sul conosco sábado de manhã, de Porto Alegre, um grupo, e uma exigência deles, era que pudesse visitar o comércio local. E daí eu fiquei pensando, tu vem de Porto Alegre comprar em Santa Clara? Vamos lá então. As mulheres, né, principalmente no grupo maior de mulheres, foram nas lojas de Santa Clara comprar roupas em Santa Clara. Como isso pode incrementar, como isso pode movimentar as comunidades, né? Não, e são essas as alternativas que a gente tem. Exato. E a gente precisa ter esse olhar. Eu só antes da gente chamar os nossos apoios, Alício, a gente precisa ter essa referência histórica também. Você fala do projeto Passeios da Colônia de 14 anos. Né? A gente vai lembrar de toda essa mobilização do Cristo Protetor, 2018, 2019, 2019, né? E isso é muito recente. E olha o impacto que isso já gerou aqui na nossa região. Vamos jogar mais 5, 10 anos. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? E o poder público tem que ter também essa preocupação com a infraestrutura. Né? E a gente tem que estar preparados para ter as estradas, os acessos, a comunicação, a mobilidade, não só rural, né? Rural e urbana. Né? Então, a gente tem que realmente ter esse olhar preparado para isso. Né? E os empreendedores têm que se qualificar, né? Buscar qualificação. E aí tu não pode ficar dependendo de poder público ou de outras pessoas. Aí é como qualquer empresa. Eu sempre digo assim, tu tem uma rádio aqui, tu tem uma marcenaria, tu tem uma empresa no setor de turismo, são empresas, tá? E como é que a empresa vai sobreviver? Depende de ti. Então, quanto menos, assim, não é que tu não tem que depender do setor público. Tu precisa, mas tu depende mais de ti, buscar qualificação, se inovar, e conhecimento. E oportunidade a gente sabe que tem, As oportunidades estão aí. Estão aí. Muito bem, vamos chamar agora os nossos apoios. Fique aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. Sair do banho e se enrolar numa toalha macia e cheirosa. Vestir uma peça de roupa que parece te abraçar de tão gostosa. Deitar em uma cama aconchegante. Que sensação maravilhosa! Experimente viver todos os dias com esses pequenos confortos. A vida fica muito melhor. É isso que os amaciantes Girando Sol proporcionam. Com cápsulas ativas de óleos essenciais, deixam suas roupas perfumadas por muito mais tempo. Girando Sol. Cuidamos de cada cantinho da casa. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro
parceiro, é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale, conversando aqui com o nosso convidado, Alício de Assunção, e a gente já passeou aí por várias regiões, já passeamos aqui por questões relacionadas a empreendedorismo, né? Já sonhamos, né? Já sonhamos, já caminhamos, já nos cansamos também caminhando, lembrando belas histórias, né? Acho que o turismo tem muito disso, né? E eu diria assim, o turismo também é saúde, né? O turismo, ele tem, acho que esse poder de conectar as pessoas, né? De movimentar as comunidades e até de melhorar a autoestima, né? Proporcionar felicidade. Né? Isso aí. Que tanta gente procura. Exatamente. E o tema do nosso programa, novos atrativos turísticos na região, caminhos de Lourdes e caminhos do turismo. Esse programa tem o apoio da Anidecor House, da Girando Sol, empresa de transportes Irmãos Tché e também do Sicredi Região dos Vales. Alício, nós temos mais 2 assuntos que a gente quer conversar um pouco, que é sobre os caminhos de Lourdes e também os caminhos do turismo. São 2 propostas bem bacanas que estão sendo desenvolvidas aqui no nosso vale e nos quais você tem aí toda uma participação. Que a gente falou dos passeios da colônia, que é onde tudo começou, né? E hoje eu tenho ouvido falar muito também dessa proposta, né, dos caminhos de Lourdes. Do que nós estamos falando quando a gente fala sobre isso? Então, saindo agora do Passeios da Colônia, que são caminhadas, né, conduzidas com guiamento, aquela coisa toda, o Caminho de Lourdes, uma proposta que surgiu através de uma conversa com o Antônio Valles, com o Rafael Fontana, que é o presidente. Essa ideia surgiu numa caminhada, por incrível que pareça, caminhando no interior de Garibaldi. De repente, a gente conversou. A gente tinha que criar alguma coisa no Vale do Taquari para que as pessoas pudessem caminhar por conta sem guiamento, e algo grandioso. E aí acabou evoluindo ali perto de Caravaggio, eu acho que até foi uma bênção, porque de repente... Uma inspiração. É uma inspiração, e eu já tinha essa ideia, mas essa ideia estava guardada comigo. Né? Então, resumindo, Caminhos de Lourdes, já está em andamento a execução dele, já há um mês. O Caminho de Lourdes, como o próprio nome diz, ele vai unir 15 grutas de Nossa Senhora de Lourdes aqui no Vale do Taquari, através de um trajeto sinalizado em torno de 250 quilômetros. Ele começa na Gruta de Lourdes, em Campo Branco, Progresso. Ele segue até a Gruta de Rui Barbosa, Canudos do Vale. Depois ele vai até a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Bela Vista do Fão, que é Marques de Souza. Após, ele segue para a Gruta de Forqueta Alta, Pouso Novo. Depois, Arroio Bonito, em Coqueiro Baixo. Depois a Gruta de Lourdes em Relvado, depois a Gruta de Lourdes lá em Putinga, depois Ilópolis, Arvorezinha, chega lá na Gruta de Lourdes em Itapuca, que é Antagorda, ainda passa pela Gruta de Dr. Ricardo, que é de Lourdes, a Gruta de Linha Alegre aqui em Capitão, que é aqui perto de Lourdes, e ainda tem um braço para uma Gruta de Lourdes que tem em Lajeado, no Parque do Engenho, e chega no Cristo Protetor Encantado. O Alício tem tudo isso muito assim na ponta do lápis, como a gente diz, né? Tudo muito bem desenhado. Eu imagino o quanto isso também exigiu de estudo, né? De se buscar essas nós temos que conhecer a região, tu tem que, inclusive assim, eu confesso que a proposta inicial eram 12 grutas. E no momento que eu comecei a percorrer novamente essas grutas, eu descobri mais 2, chegou a 15. Fora os capitéis de Lourdes que tem nesse caminho, né? Então assim, Caminhos de Lourdes, então, ligando essas grutas... São 15 municípios? 15 municípios, 250 quilômetros, que podem ser feitos em 10 dias. Onde eu me inspirei também. Eu fiz uma parte do Caminhos de Cora Coralina, lá em Goiás, em Goiânia. Caminhos de Caravaggio aqui no Rio Grande do Sul, que é bem parecido com o Caminho de Lourdes. Também agora temos aqui os caminhos da Rota Romântica, que são sinalizados também. E também assim, não é simplesmente destacar essas grutas, sinalizar e botar o pessoal para caminhar. O que a gente está fazendo? Eu estou me reunindo com cada comunidade por onde passa o caminho, lá no interior, e mostrando para eles o que eles podem ganhar com isso também, para eles se sentirem pertencentes. Tá? De repente tem o pessoal caminhando lá e o pessoal nem sabe o que é. Então assim,
é a valorização desses atrativos. Alguns até realizam uma vez por ano uma festa lá de Lourdes que leva 2, 3 mil pessoas, depois passa um ano sem ter nada. Assim esse caminho é sinalizado, ele vai ser usado permanentemente, vai ter uma estrutura básica lá também de apoio aos caminhantes, tá? Além da sinalização, e as pessoas vão poder, a exemplo do que já acontece no caminho de Caravaggio, que é mais perto aqui, ó, pode ter acomodar na sua casa lá 2, 3 caminhantes, mediante um cadastramento prévio, porque está sendo criado um site também só para o Caminho de Lourdes. Então as pessoas vão poder também fornecer uma alimentação. Em cada uma dessas grutas vai ter um ponto lá, seja na casa comercial ou na igreja da comunidade, ou algo que esteja lá aberto, vai ter o ponto de carimbo lá do passaporte. Então a pessoa vai ganhar um passaporte no início. Ela passou por lá, ela vai carimbar para poder depois chegar no final. Tá? E lá no Cristo, então, que é o final, que é onde as coisas estão convergindo, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Lá no Cristo vai ser colocado agora um sino, a pessoa vai dar lá, ainda está sendo definida quantas badaladas, e vai ter lá na capela do Cristo, então, o ponto final, quando ele cumprir esse trajeto. Então é uma proposta assim, ó, contemplando 15 municípios, mas nós já vamos ter em seguida uma outra proposta, outro projeto, para contemplar os outros municípios, inclusive Arroio do Meio, também com caminhos que vão ter outra denominação, mas que vão fazer parte, então, de um projeto maior que envolve os 38 municípios aqui do Vale do Taquari, então, com caminhos, né, caminhos religiosos ou não, mas, enfim, caminhos de peregrinação, e isso tudo vai ser lançado agora, a ideia... Eu ia te perguntar, do seminário de em turismo... Em que momento, em que estágio isso está e quando isso oficialmente vai ser apresentado a ideia, tá? Porque ele não vai estar pronto, ele vai demorar, por exemplo, de 6 meses a um ano, para estar pronto e sinalizado o Caminho de Lourdes. Mas a ideia geral, então, de envolver todos os municípios, vai ser apresentado agora, eu não lembro a data, mas... Acho que é em outubro, né? Em outubro, né? Em Lajeado, o seminário de trilhas de longo curso e de turismo de natureza, vai acontecer na Univates, em outubro, que é um seminário estadual, vai ser apresentado, então, ali como um produto novo do Vale do Taquari, já em desenvolvimento. E assim, eu fico feliz e eu fico emocionado porque eu fiz a primeira reunião esses dias no interior de Canudos do Vale e eu fiquei impressionado com a presença do prefeito, de 18 pessoas da comunidade, que é uma comunidade do interior, do padre lá da paróquia, que a gente também está envolvendo as igrejas para eles saberem o que vai acontecer, e todo mundo assim, ó, falando que esse produto também é uma forma de valorizar e de proporcionar, principalmente a quem permanece lá ainda, uma alternativa de ganho, né? E de também elevar a autoestima da comunidade e destacar essa comunidade agora cada vez mais, sabe, através de um produto turístico. Eu fiquei pensando, Alício e Alain e ouvintes, quantas dessas grutas eu conheço, né? Então eu assim, né, numa primeira análise, eu conheço a gruta Nossa Senhora de Lourdes aqui de Capitão. Exatamente. É a que eu conheço, né? Assim, numa primeira, né, avaliação. Então, olha o que existe de potencial aqui na nossa região, que eu nunca imaginava que nós teríamos tantas grutas de Nossa Senhora. E assim, ó, quem não gosta de caminhar, pode fazer de carro isso aqui, ó. Ela vai estar sinalizada para fazer de carro também. E o legal disso tudo é que no momento que a gente lançou isso, tá, que lançou a ideia e começamos a trabalhar, começaram a já aparecer empreendedores, tá? E apareceu assim, ó, eu digo, nada é por acaso, tem coisas que eu acho que já estão predestinadas. A gente fala aqui Gruta de Lourdes ligando com a Gruta de Lourdes. Só que entre uma Gruta de Lourdes e uma Gruta de Lourdes tem lá o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Tem o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Ali em Lopes é o Santos Apóstolos. Então a gente acaba conectando também agora esses outros motivos religiosos, tá? Entre as grutas, também destacando outros motivos religiosos que estejam nesses caminhos para fazer parte. E no interior do Progresso, eu fui contatado por um empresário de São Paulo, que é natural da região, ele disse... Olha o alcance que isso está tendo. Isso aqui eu precisava, cara, isso assim para mim. Eu prometi para minha família, tá? A gente saiu daqui sem nada, nós temos uma rede de churrascaria em São Paulo, em São Carlos, e eu prometi que aqui para a comunidade de Caravaggio, que fica entre ali Rui Barbosa, Progresso e Bela Vista do Fão, eu prometi que eu ia doar um monumento de Nossa Senhora do Caravaggio de 12 metros de altura. E eu me inspirei agora nessa tua ideia, inclusive ele veio de São Paulo conversar comigo, e agora dentro de 3 meses no máximo, essa estátua está sendo feita em São Paulo, também por pessoas que eram aqui da região, e vai ser colocado lá como um monumento e um atrativo de Nossa Senhora do Caravaggio
no caminho de Lourdes. Nossa, isso é E ele é muito emocionante. empolgado, sabe, com a repercussão e com o que aquilo ali vai proporcionar para a comunidade. Para vocês terem ideia, nesse local da estátua, então, de Monumento Nossa Senhora do Caravaggio, tem uma escola Brizoleta funcionando. Na década de 60, o prédio está lá, ainda funciona com cerca de 18 alunos, eu acho que são. E a escola também virou um atrativo turístico. Então agora juntou a escola, a comunidade, junto com esse monumento, eles estão fazendo lá um santuário, sabe? Já está surgindo antes do caminho estar pronto. Então, assim, o que a gente vê é que essa ideia começa a se multiplicar, começa a envolver as pessoas, envolver as comunidades, e se Deus quiser, daqui a um ano eu quero estar aqui para te dizer que vai estar funcionando. Nossa, gente, é emocionante esse teu relato, Alice, e a gente caminha junto, a gente, né, nesse teu relato, e a gente percebeu o quanto o turismo está fazendo a diferença na vida das pessoas, porque é disso que a gente está falando, né? De iniciativas, de empreendimentos, de empreendedores e de ideias, né? E nós estamos aqui no Vale do Taquari, né? E o quanto a gente não... Eu mesmo me pergunto assim, o quanto desse vale a gente desconhece. Não, muito. O quanto muito. o quanto tem de potencial realmente para quem empreende, para quem quer daqui a pouco realmente fazer uma reconexão, né, com as suas origens, com a questão cultural, com a questão das belezas naturais. Então a gente é aqui um vale de oportunidades. Exatamente, e quando tu bem fala em oportunidades, porque eu vejo assim, a felicidade dessas pessoas, tá, de ter uma oportunidade agora, tá, de poder participar de um processo desse, assim, ó, tá, que não é mais teoria, tá, é na prática agora. Então, assim, ó, é uma oportunidade de vida também para muitas pessoas que estavam no interior lá, talvez esperando o que vai ser aqui da minha localidade. E agora surge uma oportunidade, então, de E é o de Alício participar. de Assunção acreditando e proporcionando isso, né? Eu acho que isso é uma grande inspiração tua, né? Um grande legado. E eu vou te perguntar, Alício, isso de alguma forma está sendo registrado? Vai ser um documentário, né? Falando disso? Porque olha que isso é história, isso é cultura, e isso a gente não pode perder enquanto região. A gente, sim, por até eu estar na mídia também, né, e principalmente na área de turismo, eu tenho meus registros, né, mas eu acho que é algo que talvez daqui a algum tempo, quando alguém escrever a história do turismo aqui no Vale do Taquari, vai saber da minha história, da tua também aqui, tá, Marlice? Que tu também, tu tá construindo uma história de turismo aqui também, tá? Então, assim, ó, tu tá no Contour, tu tá abrindo espaço aqui para que as pessoas possam falar, ouvir, tá, sobre turismo, tu também tá fazendo a tua história. Então, acho que com o que cada um faz hoje em dia, com a própria Rádio Integração aqui, abrindo 1 hora por semana para o turismo, semanal, tá? Que E hoje também não nós é já pouca estamos coisa, no tá? programa de número 129. Então, já é uma história, tá? Já é uma história construída, tá? Então, eu acho que tudo isso se complementa e que bom, sim, eu sempre fico feliz, que bom que a gente está podendo fazer aqui, ó, algo de bom para as pessoas e para o Vale do Taquari. E tem tantas, assim, ó, tantas coisas, às vezes, quando tu fala dessa construção, eu vou dar um exemplo agora, um pouquinho fora disso aqui, mas que também esse dia me chamou a atenção, como tem formas, tá, de tu curtir a vida através do turismo. Esses dias eu fiz, com 2 colegas minhas, a gente fez 4 quilômetros dos túneis aí da Ferrovia do Trio, que agora está desativado, então alguns trechos ali dá para circular. Se tu não fez um dia, tu faz. Tu não sabe o que é tu circular num túnel, tá? Naquela escuridão, naquele silêncio, tá? Que tu não ouve nada. É um silêncio incrível. Como aquilo ali faz bem para a saúde, para ti, que tu sai renovado ali de dentro. E o silêncio é tão profundo, assim, ele é tão intenso, que no momento assim que a gente parou um pouco e ficou uns 5 minutos ouvindo nada, quando a gente mexeu o corpo, tá? Tu ouves os movimentos do corpo, do teu pescoço, que tu te assusta, tá? Do teu braço, que agora aqui tá movimentando, tá dando algum sinal, algum barulho que a gente não ouve. Num silêncio assim absoluto, que eu tô citando esse exemplo, então, de um túnel, tá? Tu acaba também tendo essa vivência. Então, assim, ó, são tantas vivências, né, que a gente tem, e é tão bom viver, tá? E ao mesmo tempo, custa tão pouco, né? Custa tão pouco. Eu digo, caminhar, tu não precisa vir aqui no Passeio da Colônia. Tu pode pegar final de semana aqui, pega 2, 3 pessoas, ou tu sozinho, pega tua mochila, vai caminhar. Quem pode caminhar, assim, o mundo é tão grande, né, a região é tão grande que tu pode ir pro lugar que tu quiser, e se tu não quiser, tu não gasta nada, tá? Então isso faz bem pra pessoa, faz muito bem, sabe?
tu te desconectar um pouco de toda a agitação. Questão de fotografia, tu não precisa levar teu celular. Pode levar por questão de segurança, mas registra na tua mente o que tu vê. As memórias, tá? A gente coleciona memórias. Que isso é uma coisa teu, tá? É pessoal e é teu. E então, ninguém te tira, né? Ninguém te tira. Com certeza. Mas Alice, nós já estamos aí quase esgotando o nosso tempo. Caminhos do Turismo, que é uma proposta agora também para o evento que vai ter ali na feira de Marques de Souza, feira das orquídeas. É a exposição regional de orquídeas e feira de artesanato, nos dias 22, 23 e 24 agora de agosto, em Marques de Souza. O que é essa proposta do Caminhos do Turismo? Então, dentro da feira, né, que são diversos atrativos, 3 dias, já é a 9ª edição, nós já é também agora pela 3ª vez que a gente realiza lá esse espaço do turismo. Como aconteceu na Expo Vale, a Avenida do Turismo, e na Suinofest, a Avenida da Imigração, onde nós somos coordenadores, agora estamos coordenando já pela 3ª vez em Marques de Souza, Caminhos do Turismo, que proporciona que cada município da região tenha uma hora de espaço lá para levar seus atrativos, gastronomia, atrativo cultural, divulgar roteiros e rotas, enfim, né? É o momento daquele município estar presente lá e demonstrar seu potencial turístico. Os municípios já foram contatados? Já foram contatados 25 municípios, temos já 12 inscrições, Arroio do Meio está na lista e eu exijo que Arroio do Meio participe. Precisamos sim isso aqui com a presidente do Contur, que com certeza está movimentando para isso, não tem custo nenhum, tá? Então, basta o município proporcionar, levar as pessoas até lá, levar, enfim, os seus atrativos, né? Divulgação e participar lá mediante cadastramento. Então, as inscrições ainda temos vagas ainda, sabe? Está em cima do laço, né? E a gente espera contar com a Arroio do Meio participando. E eu quero deixar aqui um assunto que eu sei que não vai dar tempo, mas é bom a gente sempre ter além dos caminhos de Lourdes, nós estamos desenvolvendo também, tá? Que é os caminhos do Cristo Protetor. E essa proposta, assim, ó, ela já está em desenvolvimento também, e ela não vai abranger só o Vale do Taquari, ela vai abranger o Rio Grande do Sul. São diversos caminhos que vão culminar no Cristo Protetor. Nós fizemos esses dias o caminho de Caravaggio, Serra Gaúcha, Farroupilha, até o Cristo, caminhada de 3 dias. Ele está traçado também agora para um projeto que não é regional, ele é estadual, também sinalizar de Caravaggio até o Cristo. E nessa linha aí eu já tenho então agora traçado, tá? O próximo caminho agora, que já tem a caminhada programada, que vai ser 19, 20 e 21 de setembro, sai de Evangelista, que é um distrito de Casca, passa por Montauri, União da Serra, chega em Arvorezinha, Ilópolis, Antagorda, Dr. Ricardo e chega aqui no Cristo Protetor, 3 dias de caminhada. É outro caminho que vai ser traçado dentro então dos caminhos do Cristo Protetor. Mas, na sequência, tá? E a sequência que eu digo assim, ó, 1 ano, 2 anos talvez, porque essas caminhadas de longo curso são realizadas em feriadões ou uns dias que proporcionam fazer isso. Mais tempo. Então nós temos assim, ó, em Cruz Alta está sendo já erguida a maior cruz do Rio Grande do Sul, tá? 112 metros. Vai ter a conexão de Cruz Alta, passando pelo Planalto Médio Gaúcho, Alto Jacuí, chegando ao Cristo Protetor. Esses dias eu fui a Ibiaçá, talvez tu nem saiba onde é. Ibiaçá, perto de Tapejara, tá? Região de Passo Fundo, um pouquinho para frente. Lá tem um dos maiores santuários, que é de Nossa Senhora da Consoladora, em Ibiaçá. Vai ligar Ibiaçá, eu vou te dar o nome dos municípios que tu vai ouvir muito falar. Ibiaçá, Caseiros, São Jorge, Guabiju, Protásio Alves, André da Rocha, o menor município do estado, Nova Prata, Serafina Correia e vai chegar ao Cristo Protetor. Olha aí. Outro caminho vai ser do Cristo de Sobradinho, tá, que foi inaugurado ano passado, passa por Candelária, Santa Cruz, Vale do Sol, Venâncio Soares e vai chegar aqui. Outro caminho sai de Santo Amaro, que é General Câmara, região açoriana, passa por Taquari e vai chegar no Cristo Protetor. E assim a gente vai conectando várias regiões do estado através de caminhos sinalizados para chegar no Cristo do Encantado. Então, são mais pessoas, mais turistas que vão vir para cá de uma forma diferente. E aí o que entra aí? Entra também as agências de viagens vendendo pacote turístico, porque não é a Alice que vai conduzir eles para cá. Isso vai ter que funcionar diariamente de qualquer lugar do estado. Então, são agências de viagens que vão se carregar de vender os pacotes, ganhar seu dinheiro e conduzir esses turistas desses caminhos de 10,
talvez 15 dias. Eu ia perguntar para o Alício se ele dorme, né? Se em algum momento aí do dia, da noite ele dorme, porque olha tudo que ele nos relatou agora rapidamente, isso exige tempo, isso exige dedicação de ir atrás, de conhecer, enfim, né? De buscar informações, É né? conhecimento, eu sempre digo, é conhecimento e graças a Deus eu tenho o apoio da Marla, que conhece bem, que é guia. Sim, a Marla, estou esperando a Marla ainda para entrevistá-la, a minha esposa, o filho Rodrigo, a nora Deise, a Lívia lá em Goiânia também, ela nos ajuda muito também, sabe, nessas viagens, pensamentos. E assim, ó, a gente vive, respira turismo, nossos passeios, a gente às vezes tenta, tá? Tu ir para um lugar e passear e não ter aquele olhar turístico. Não tem. Então assim, não tem mais como, tá dentro né? de nós, tá do nosso DNA, digamos assim, ó, faz parte da nossa vida e que bom. É uma coisa boa e o melhor de tudo, eu te confesso, hein, Marlise e Alan, assim, o melhor de tudo é um negócio, tá? A gente tem que ganhar dinheiro, tem que viver e tem que tentar viver da melhor forma possível. Mas, assim, ó, não tem nada que pague o preço de tu ver a felicidade das pessoas, tá? De caminhar conosco, por exemplo, dar esse retorno. Por exemplo, essa última caminhada de progresso, 3 dias depois eu ainda estava respondendo WhatsApp, e-mail, enfim, das pessoas, agradecendo pelo que elas viveram e já querendo saber quando é que é a próxima caminhada. Então, isso não tem preço e não tem dinheiro que pague, tá? Que te proporciona, assim, ó, tu poder proporcionar felicidade, mas tu ser feliz com essas pessoas. E isso é turismo, né, Alice? Isso é turismo. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente poderia passar aqui, pouco né, mais tempo, conversando mas e tal, mas precisamos também pauta para os próximos programas, Exato. né? Bom, Alan, então dessa forma também a gente está encerrando o programa, Alício, que tem o nosso programa sempre tem o apoio da Nidecor House, da Gerando Sol, da Empresa de Transportes Irmãos Che e também do Sicredi Região dos Vales. Alício, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela emoção que você fez a gente sentir. Eu imagino que quem nos acompanhou também conseguiu fazer essa viagem, essa conexão, essa reconexão. E é isso que o turismo nos proporciona. Eu agradeço a vocês, Marlise, Alan, agradeço aqui a Rádio Integração pelo espaço, por proporcionar então que a gente possa compartilhar em nossos conhecimentos e que possamos, né, Marlise, por muitos anos ainda, né, fazer esse trabalho aí com todos juntos, então, pelo turismo aqui do Vale do Taquari. Perfeito, gente. Dessa forma encerramos então mais um programa Momento do Turismo no Vale. Um grande abraço, uma boa tarde e até o nosso próximo programa. Até lá.